que eu ia te perguntar é o seguinte, são duas coisas, duas perguntas, uma ligada à outra. A primeira, você escreveu um livro que foi colocado como juvenil, né, um conto, e eu me lembro que eu te liguei e perguntei se era de verdade, né? Quer dizer, aquela pergunta que você fala assim, olha, não conta pra ninguém que eu vou te perguntar isso, né? E se disse que era inventado, mas que parece muito, um pouco, sei lá, lembra muito a sua vida. Então, a primeira pergunta é como foi essa experiência de escrever para um público que não é, a princípio, o mesmo público dos seus romances. Você tem algum outro projeto ligado a isso? E a outra pergunta, livro, Flávio? Pois é, e a outra pergunta é se de algum modo você fez alguma relação, se foi intencional ou não, se foi uma coincidência, entre esse livro que se chama De Mim Já Nem Se Lembra, com o outro, Estive em Lisboa e Lembrei de Você. Então, você sabe que isso é uma coisa muito curiosa, porque com o tempo, eu fui descobrindo que, aí fala, de mim já nem se lembra, é memória. Estive em Lisboa e lembrei de você, é memória. Eles eram muitos cavalos, é memória, porque é algo no passado. E, de alguma maneira, Mama Son Tanto Felice é um som do passado, né? Ou seja, com o tempo eu fui descobrindo que todos eles convergem para essa tentativa de reconstrução de uma memória que, na verdade, racionalmente era o que eu queria, né? Porque quando eu começo a escrever, para mim, o que me incomodava e incomoda sempre era saber que todas aquelas pessoas que eu tinha conhecido um dia, né, meus parentes, os meus amigos do meu bairro, todas aquelas pessoas, nunca elas iriam ser lembradas, nunca, ninguém ia lembrar delas, elas iam morrer e acabou. E isso me incomodava profundamente, porque talvez egoisticamente eu pensei, poxa, também ninguém vai lembrar de mim, né? Então, de alguma maneira, eu me dei, assim, talvez até de uma maneira arrogante, eu me dei o papel de tentar ser a memória dessas pessoas, para que ninguém esqueça dessas pessoas e que, de alguma maneira, também não esqueçam de mim. Talvez eu tenha sido extremamente egoísta quando eu pensei isso. E, com o tempo, eu fui esbarrando com essas memórias, né, que não são minhas. Né? Esse livro, por exemplo, De Mim Já Nem Se Lembra, é uma encomenda também, é um outro livro de encomenda que a Editora Moderna me fez e que era a história quer dizer, a imposição era que o livro fosse na primeira pessoa. E eu olhando meus outros livros, falei, cara, engraçado, eu nunca escrevi na primeira pessoa de verdade, né? Aí eu falei, então tá bom. Aí eu estruturei o livro da seguinte maneira, e é verdade, em 2001, a minha mãe, nós descobrimos num determinado momento que ela estava com câncer, assim, devastador, e ela morreu 6 meses depois, é um câncer daqueles, assim, que arrebentam. E eu acompanhei muito de perto, eu estava morando em São Paulo, todos os fins de semana eu ia para Cataguases, todos os fins de semana. Eu chegava lá sábado de manhã e saía de lá domingo à noite. Só não ia nos fins de semana que eu trabalhava no jornal. Estava de plantão. Dava de plantão. Então eu acompanhava muito de perto isso. Então essa primeira parte do livro é contar essa história, que para mim foi extremamente dolorida. E no final eu fui encarregado de tirar as coisas dela dentro de casa, que é terrível. Você então, quando você tem que... são os despojos de uma guerra, né? A guerra que ela perdeu. E eu então eu encontro numa caixinha com 50 e poucas cartas que meu irmão, que já tinha morrido também, ele mandou para ela quando ele morava em Diadema, que é uma cidade da Grande São Paulo, uma cidade industrial, e então ele manda essas cartas para ela. Então, são 7 anos de carta em que ele, sem perceber, ele conta a história do Brasil sob a ditadura, falando das mudanças econômicas, porque salário mínimo, se o salário mínimo aumentou ou diminuiu, falando de mudanças, por exemplo, se ele estava namorando uma menina, mas ele tinha muito medo de que a menina estudasse, porque ele era um peão e ela, de repente, iria largá-lo. Né? Então, conta um pouco a história do papel da mulher na sociedade mudando. Enfim, várias coisas. O início do sindicalismo, ele falou, vai ter uma reunião, eu não sei se eu vou, porque... Enfim. E aí, então, eu reproduzo apenas essas cartas no final do livro, né? E eu entreguei o livro na editora, ela falou, bacana e tal. Aí a menina falou, nós vamos fazer ilustrações. Eu falei, não é um livro infanto-juvenil, não é um livro. Aí
Eu entreguei o livro, aí a menina da ilustrar falou, olha, eu acho que seria bacana que se a gente usasse as cartas, o trecho das cartas para ilustrar. E aí ela ficou decepcionada. Eu falei, essa história não é verdadeira. Isso nunca existiu, essas cartas nunca existiram. Existiu a história da minha mãe, existiu meu irmão, existiu Diadema, existiu o período da ditadura, né? Existiu, a Helena está no livro como Helena, enfim, tudo isso existiu, mas não existiu. E ela ficou um tanto quanto estranhando, né? Então, para mim, escrever, quando escrevo, para mim, essa coisa onde que ela se encaixa, é mercado. Eu escrevo, e o mercado pega e coloca onde é que quiser. Tá, você não pensou, então, quando você estava escrevendo um livro para jovens? Tanto quanto eu tenho que confessar, talvez até contra mim mesmo, que quando eu terminei o livro, eu falei, tomara que a editora não queira. Porque ela ia dentro do nicho, eu sabia que ia dentro do nicho infanto-juvenil, mas ela quis. E não estou arrependido, evidentemente, mas eu fiquei assim, não queria. Luiz, outra pequena provocação? Eu vou fazer uma leitura, então, como eu disse, Eles Eram dos Cavalos é um romance sobre São Paulo, e São Paulo é uma cidade que tem gente de todos os lados, e é uma cidade também de violência, né? Então eu vou ler o trechinho chamado, número 11, chamado Chacina número 41, que é sobre uma chacina. Bem dado, de baixo para cima, o chute que atingiu as costelas à mostra do vira-lata catapultou-o para o meio da rua, onde, aterrissando meio de banda, escapuliu ganindo sem atentar tamanha crueldade. Só em pós escapar ligeiro por entre valas fétidas e becos sonolentos, escuridões e clareiras, é que, encorajando-se, tornou ao revés. Já ninguém havia extorquindo a manhã na cintura. Parou, resfolegante, o coraçãozinho às corcovas, estendeu-se sobre o corpo trêmulo, a confusa recém-lembrança. Por que fora agredido? Arfando, a língua lambe o pelo duro, amarelo sujo, tenta escoimar os doloridos. Por quem fora agredido? Os dentes agudos mordiscam ao léu a cata de invisíveis pulgas. Exausto, a cabeça pende sobre as patas esticadas, cerra os olhos, o rabo sossega, suspira. Aos poucos, os caquinhos coloridos assentam no fundo do caleidoscópio. Caminhava entreabrindo cortinas da noite à procura de seu dono, orelhas afiladas, todo prontidão, porque sabia, da Vila Clara, várias vezes enxotado, pontapés, baldes de água quente, pedras, bombinhas, foguetes, porretes, até tiros, sim senhor, até tiros, quando, próximo ao salão onde os pés do povo forrozeiro levantam finas nuvens de cimento, avistou a cena intrigante. Debaixo do poste, como que dormissem, 3 pessoas deitadas, quase amontoadas umas junto às outras. Cauteloso, chegou mais perto, avaliou. Bêbados não se encontravam, disse entendi muito. Paciente, acompanhava Madaleno a via sacra do seu dono, engastalhando-se em botequins, enroscando-se em árvores, a coluna curvada sob o saco de estopa abarrotado de latas de alumínio macetadas. O que exalava dos corpos era azedume de suor embaralhado ao doce amargo do medo. Pedaços de chumbo ricochetearam na parede da oficina mecânica, arrancando lascas do enorme Ayrton Senna grafitado. Mais tarde, a polícia técnica colheria 23 cápsulas calibre 380. O sangue borbotava das várias perfurações na pele, formando no chão uma mancha vermelha escura, que, espraiando-se pela calçada, descaía na direção da guia, quando reduzia-se a 2 débeis fiozinhos que mal alcançavam a rua descalça e morriam absorvidos pela terra. Concentrado, buscava reconhecer os rostos. 2 dos 3 eram garoto ainda, quando sentiu a pontada na altura do pulmão, quase pôs o pouco que havia comido para fora, recolheu o rabo, baixou as orelhas, disparou, suspendendo-se no breu. Assustado, arregalou os olhos. Já se ouviu os barulhos que acompanham o sol, pôs-se de pé, a pata direita traseira coçou a orelha carcinômica, tinha que achar seu dono, que gostava de conversar com ele, acariciar seu corpo despelado, beijar seu focinho, brincar de cócegas, fazê-lo de travesseiro, que dividia os restos de comida com ele. Dia desse, refestelou-se na grama do canteiro central de uma avenida à tarde e nunca mais o viu. Lá ficou apenas o saco de estopa abarrotado de latas de alumínio macetadas. Isso que você leu do Eles Eram Muitos Cavalos, né? Só para lembrar a epígrafe, que tem a ver com o que você estava falando da memória, retirada de Cecília Meirelles. Eles eram muitos cavalos, mas ninguém mais sabe os seus nomes, sua pelagem, sua origem. Você é um leitor da Cecília Meirelles?
Eu sou um leitor preferencialmente de poesia. Preferencialmente? Preferencialmente. Porque é engraçado, porque eu nunca compreendi, evidentemente eu sou muito ignorante e talvez seja por isso, mas eu nunca compreendi por que se fala em literatura e nesse guarda-chuva coloca-se prosa de ficção e poesia, que para mim são dois gêneros absolutamente diferentes e às vezes nem complementares são, às vezes eles são absolutamente divergentes. Eu sempre penso assim que a prosa de ficção, ela é uma conversa com a história, né? A história. E a poesia é uma conversa com a filosofia. Né? Exato. Como? Com a música. Sim. E a música vem, quer dizer, a filosofia vem toda com tudo. Então, para mim, é muito importante conhecer, evidentemente, a prosa de ficção, porque é de onde eu alimento, etc. E tal. Mas a poesia me tira do mundo. Ela me leva para um outro lugar, que é um lugar que me desconforta, né? E que me põe, então, para refletir. Por isso que eu sou um leitor mais de poesia que de prosa de ficção.